Alegria, Alegria, que foi escrita por Caetano Veloso em um momento de ditadura militar no país. Então, estava vivendo em um momento muito difícil, de muito sofrimento, e Caetano escreveu essa música para exprimir um pouquinho da liberdade que estava acontecendo diante de tudo aquilo. E também, para entender, é muito importante lembrar que naquela época era muito difícil se expressar. Então, não era todo mundo que conseguiria, que tinha oportunidade de se expressar, principalmente para os artistas, não foi uma missão muito fácil. E também, Alegria, Alegria foi uma homenagem à liberdade mesmo, e ele conseguiu falar sobre essa música em um festival que teve de música popular brasileira na Record, e foi muito ouvida depois dessa música, ganhou premiações, né? Também ele escreveu para gerar um pouco uma mensagem jovem e positiva para dar força para as pessoas naquele momento muito difícil. Por que não? Por que não? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento. E uma canção me consola, eu vou. Que já é dezembro, como se estivesse durando muito tempo mesmo a ditadura. Aí também tem o Eu Vou, que é um verso que é no refrão mesmo, que ele é bem forte e toca ao longo de toda a música. Então ele fala um pouquinho sobre Alegria, Alegria ser um resumo de uma vida mesmo. Então é a vida que estava ocorrendo no Brasil naquele momento. Então ele usa esses versos, esses verbos também, que são verbos no presente, então que está ocorrendo realmente naquele momento. E também a canção prossegue e nós conseguimos observar o resto da música, daquela parte. Então, o sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Então essa música faz referência a Cláudia Cardinale, que é uma belíssima atriz, e ele resolve valorizar um pouco as mulheres, que para ele era considerada bonita naquela época. Agora eu vou falar um pouco sobre os versos e sobre a análise de cada verso. O primeiro que aparece na música é Caminhando contra o Vento. Então o eu lírico ele faz do vento uma metáfora para a ditadura militar. Então ele fala um pouquinho sobre a censura, um pouco sobre a repressão que o país estava sofrendo. E também, quando ele fala do verbo caminhar, ele quis dizer um pouco sobre continuar com o movimento e também, apesar de todos os problemas e adversidades que estavam ocorrendo. Também outro verso que aparece é sem lenço, sem documento. Então fala um pouquinho sobre o eu lírico, que ele caminha como se fosse um sujeito, qualquer sujeito andando pelas ruas. E o Caetano Veloso até comenta um pouco sobre o livro, que é Verdade Tropical. Então ele fala um pouco sobre a primeira pessoa, né, que aparece nesse retrato desse livro. É uma jovem que aparece caminhando, com sugestões visuais onde passa. Então ela está analisando as coisas onde ela vê pelo caminho. E também, quando a gente observa o próximo verso, que fala no sol de quase dezembro, o compositor ele situa um pouco sobre o tempo e sobre o espaço. Então ele fala um pouquinho sobre o clima, que já é verão, e por estar em dezembro. Bom, essa não é a única passagem que faz outra menção a uma atriz importante. Alguns versos que eu vou falar aqui para vocês, também surge o nome de Brigitte Bardot. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. A atriz francesa, ela foi muito celebrada durante a década de 60. A presença de nomes estrangeiros ao longo da música não é casual. Os tropicalistas defendiam a canibalização da cultura estrangeira. A incorporação de elementos de fora do país fazia parte de um projeto estético e político. Ainda falando em política, nesse trecho da canção, vemos as bandeiras e os rostos dos presidentes mesclados com elementos não esperados como dentes e pernas. Podemos dizer que o eu lírico não é um político engajado. A teoria que se confirma logo à frente. O sol nas bancas de revistas me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou. Aqui, em meio da banalidade do cotidiano, o eu lírico confessa a sua falta de energia para lidar com as notícias
que prefere receber somente através das manchetes que lê de passagem, penduradas nas bancas. Ele não prefere ver notícias. Uma outra leitura possível é que nesse trecho há uma crítica à alienação de massa, que ele não se procura ser aprofundado nos acontecimentos que mostram as notícias. Como aqui, por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vão, eu vou. Por que não? Por que não? Os versos ditos acima, eles falam do excesso de informação, rostos, nomes, cores e amores. O mundo contemporâneo, que transborda dados e que muitas vezes faz com que o sujeito se sinta perdido. Diante dessa ebulição de imagens e sentimentos, o eu lírico decide partir rumo a um lugar que ele não sabe onde é. Bom, nos versos, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento, e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento, eu vou. Um dos versos menciona o refrigerante Coca-Cola, que é ícone da cultura pop e símbolo do imperialismo norte-americano. A imagem é também usada como um retrato cotidiano, do dia a dia, um registro banal. Bom, esse é um dos poucos momentos da canção que aparece uma parceria. E também nós não ficamos sabendo nada sobre a figura feminina presente nesses versos, que é o dela. O nome e alguma característica física, nós só temos a informação de que ela deseja se casar. Mas nós também podemos pensar que seria o casamento uma idealização das mulheres daquela geração? Bom, os versos a seguir que eu vou ler para vocês se repetem, só que com uma breve alteração. Enquanto a mulher pensava em casamento, o eu lírico ouve uma canção que o consola. E com essa trilha sonora, ele resolve partir. E a amada é novamente lembrada quase no final da música. Vou ler aqui os versos para vocês. Ela nem sabe, até pensei, em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou. Caetano também sublinha a presença de meios de comunicação em massa. E a letra é bem humorada porque ilustra justamente o que o cantor faz com a música. Canta na televisão. Vale lembrar que Alegria, Alegria foi apresentada no Festival da TV Record. O eu lírico volta a constatar a beleza do dia lá fora, quando ele se refere ao sol, e reafirma o seu desejo de partir. E novamente ele sublinha a condição de anônimo e garante que não deseja levar nada rumo ao seu novo lugar. Vamos ver aqui nos versos, ó. Quando ele fala sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou. Por que não? Por que não? O verso nada nos bolsos ou nada nas mãos foi tirado diretamente da última página de As Palavras, que é a autobiografia de Sartre. Trata-se, portanto, de uma apropriação da alta cultura, feita pelo cantor baiano, que insere as palavras a meio de uma letra popular. Alegria, Alegria é, antes de tudo, um manifesto político e social de uma geração recém-assolada pela ditadura militar. Por outro lado, é atemporal. A letra de Caetano frisa também a necessidade universal sentidas pelos jovens a se partir a um rumo novo. Bom, vou falar sobre o contexto histórico. Em 1967 foi um ano especial para a música brasileira. Nesse ano, Gilberto Gil apresentou a canção Domingo no Parque. E também em 67, Caetano surgiu com Alegria, Alegria. O jovem Caetano tinha apenas 25 anos. Quando subiu no palco para tentar ganhar o prêmio máximo no festival, o cantor levou com ele a banda Beach Boys, que é um grupo brasileiro de rock formado por músicos argentinos, para participar da apresentação. Durante a exibição, o cantor baiano e os Beach Boys usaram guitarras elétricas e uma novidade para aquele período histórico. Até então, a guitarra elétrica era repudiada por ser um símbolo da cultura norte-americana. Polêmica e desafiadora. A canção ficou em 4º lugar e o seu autor recebeu 5 milhões de cruzeiros velhos. O tipo escolhido para a música é profundamente irônico e, curiosamente, não aparece ao longo da letra.
Até hoje, muita gente pensa que o título da canção é Sem Lenço, Sem Documento, um dos versos mais fortes da música. O bordão Alegria, Alegria era frequentemente usado pelo animador, apresentador de rádio e depois de TV Chacrinha. Seu programa era muito popular e a frase repetia muitas vezes. Entrou para o inconsciente coletivo até para ser apropriada por Caetano. Caetano e o exílio. Enquanto cantava Alegria, Alegria, em 1967, Caetano se expressava sem medo diante de uma ampla plateia, apesar do regime militar. O tempo foi passando e as políticas endurecendo, até que, com o ato institucional número 5 lançado em dezembro de 1968, a situação apertou de vez. Nesse mesmo ano, um ano depois de ter cantado Alegria, Alegria, Caetano e Gilberto Gil foram presos e, quando libertados, resolveram se exiliar na Inglaterra. Caetano Veloso, influência. Inquieto, muito antes de se firmar como um dos pilares do tropicalismo, ou esculhambar a plateia, que o vaiava num show histórico de 1968, enquanto cantava a música É Proibido Proibir, Caetano Veloso já era um rapaz muito inquieto, e foi essa inquietude natural que o fez abandonar a faculdade de filosofia e partir de Salvador para o Rio de Janeiro em 1965. Maria Bethânia, sua irmã mais nova, sua irmã 4 anos mais nova, também era cantora e ela foi chamada para substituir a Nara Leão, e o Caetano Veloso decidiu ir junto com ela. No mesmo ano, Bethânia lançaria um compacto que tinha como carro-chefe a canção que marcaria sua passagem pela Opinião, Carcará, de João do Vale e José Cândido, e no lado B, uma composição de Caetano, De Manhã. Ele que já fazia shows na Bahia, alguns ao lado de Bethânia, Gilberto Gil, Gal Costa e Tom Zé, agilizou um compacto e já no segundo semestre atuou no musical Arena Canta, na Bahia, dirigido por Augusto Boal, em São Paulo. Pouco a pouco ele foi impulsionado a se inscrever em festivais. Ele se inscrevia nesses festivais desde 1966 e a partir daí ele foi construindo seu terreno. Sempre muito inquieto, passou a teorizar sobre os caminhos da música brasileira, a dar entrevistas, a criar polêmicas em torno das assimilações que propunha, pagando tributo à bossa nova, aos Beatles, à efervescência do iê-iê, e estreou em LP em julho de 1967, Domingo, com Gal Costa. E em outubro, apresentou num festival aquela que viria a ser uma das músicas mais famosas, a da precursora do tropicalismo, Alegria, Alegria. De todos os artistas que mergulharam no movimento no ano seguinte, Caetano foi o que melhor soube capitalizá-lo. Autor de 6 das 9 faixas inéditas gravadas no disco Tropicália, que ainda vinha com 3 canções consagradas, bem como da canção homônima, que não faz parte do disco, Caetano projetou-se como líder e teórico do grupo, como se os demais apenas orbitassem ao seu redor. Ao longo de toda a sua carreira, incluindo os 2 anos que ele morou em Londres, exilado com Gil, Caetano manteria sua inquietude à mesma disposição de quando fez Tropicália, para assimilar estilos, mesclar tradições e surpreender a todos, equilibrando-se entre o brega e o sofisticado, o velho e o novo, o popular e o erudito. Fiquem agora com o nosso grupo cantando a música Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Marginalismo
tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem